3, 4. Muito bem. Primeira vez no grupo de oração. Vocês são da paróquia ou não? De onde você é? Maringá. Iguatemi. Maringá, Iguatemi. Quem mais do lado de cá? De onde? São Paulo Apóstolo. Vocês, quem levantou a mão do lado de cá? São Paulo Apóstolo aqui. Santa Teresa de Jesus mesmo. Certo. Então tá. Uma salva de palmas aos nossos cristãos. O povo aqui da paróquia Santa Teresinha, eu já disse muito isso e digo muito isso nas missas que a gente celebra aqui. Nós somos tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós comemos, tá? Então, quero que você repita isso comigo. Eu sou aquilo que eu vejo, por favor. Aquilo que eu escuto e aquilo que eu como. Amém. Se você vê porcaria, se você escuta porcaria, se você come porcaria, o que você se torna? Não, gente. Você se torna uma pessoa com problema. Você se torna uma pessoa, né, com problemas de saúde, com problemas espirituais, enfim, né? A gente acaba se tornando deteriorado. Essa é a verdade. Quando a gente se come mal, a gente ouve coisa má, a gente vê coisa má, a gente acaba deteriorando o que está dentro de nós. E hoje eu quero falar com vocês de algo muito importante, que traz muito sentido para a nossa vida. Se eu sou aquilo que eu escuto, se eu sou aquilo que eu vejo, se eu sou aquilo que também eu como, o que eu tenho mandado para dentro de mim? O que eu tenho mandado para dentro do meu coração? E eu quero que nós hoje, quem trouxe a Bíblia, pegue a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu vou falar sobre justamente o poder da língua. Vou falar sobre o poder da língua. Que não tenhamos entre nós fofoqueiros e fofoqueiras de plantão, mas o poder da língua. Pegaram Tiago capítulo 3? E o que diz a palavra de Deus? Então, o tema dessa pregação de hoje é vida ou morte em cada palavra. Nós podemos promover a vida, mas também nós podemos condenar a morte. A palavra, ela tem o poder de salvar e ela tem o poder de condenar. Tiago capítulo 3 diz assim: antes de nós escutarmos a palavra, põe a mão sobre o seu ouvido e diz assim: Espírito Santo, venha falar ao meu coração. Venha falar no meu coração. Que a tua palavra penetre os meus ouvidos. Que a tua palavra penetre os meus ouvidos. E provoque em mim. E provoque em mim a mudança necessária. a mudança necessária. Eu creio. Eu confio. E eu espero em vós. Amém. Meus irmãos, não queiram todos ser mestres. Vocês bem sabem que seremos julgados com mais severidade, porque todos falamos muitas vezes. Quem não peca ao falar é pessoa íntegra, capaz de frear o corpo inteiro. Quem não peca ao falar é pessoa íntegra, capaz de frear o corpo inteiro. Colocamos freio nos cavalos para que nos obedeçam, e assim conseguimos guiar todo o seu corpo.
Observe os navios tão grandes e arrastados por ventos fortes, com um leme minúsculo. No entanto, o piloto os guia para onde quer. Assim também a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes ações. Observe como uma faísca incendeia uma floresta inteira. A língua também é um fogo e é como um mundo de injustiças dispostos entre os nossos membros. A língua contamina o corpo inteiro e, alimentada pelo fogo do inferno, põe em chamas o curso da nossa vida. A raça humana é capaz de domar e domesticar todo tipo de feras, aves, répteis e peixes. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso, uma fonte pode fazer brotar de uma só mina água doce e salgada? Ou então, meus irmãos e minhas irmãs, a figueira pode dar azeite e a videira dar figos? De igual modo, uma fonte salgada não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, segundo o capítulo 3 de Tiago, quem consegue domar a sua língua, frear a sua língua, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa boa. E ele vai dizer que ela consegue dominar todo o seu corpo. Porém, se a palavra ela não for usada de modo correto, de modo certo, se ela for usada pelo poder do inferno, ela pode causar muito mal. Sim ou não? Sim. Portanto, nós hoje vamos aprender algo muito importante. E eu espero mesmo que vocês transmitam isso para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para as pessoas que vocês amam. Nós podemos limitar, condicionar, frear, atrapalhar os nossos filhos quando nós usamos muito mal o poder empregado na nossa língua, na nossa palavra. Nós podemos, inclusive, amaldiçoar a vida toda das pessoas que nós amamos, sem nos darmos conta do mal que nós fizemos. Quando você chama uma criança de peralta, de inferno, de diabo, quando você chama uma criança de peste, o que você está proferindo sobre aquela criança? Uma maldição. A propósito, quem de nós aqui já foi amaldiçoado pelo pai e pela mãe, sem que o pai e a mãe soubessem? Quem aqui já foi? Eu fui. Quantas vezes meu pai me chamava de burro, seu burro, sua topeira? Quantas vezes, sem ele saber que ele estava me amaldiçoando, sem ele saber que estava provocando na minha autoestima uma baixa autoestima. Então, muitas vezes, quando nós chamamos o outro de inútil, de vagabundo, vagabunda, desculpe a expressão, mas é essas as palavras que saem das bocas das pessoas que nos amam, ou que deveriam nos
pessoa, como filha e filho amado de Deus. Quantas vezes desta boca que era para abençoar, ela infelizmente amaldiçoou? Quantas pessoas trazem consigo traumas desde o momento da concepção, porque já foram amaldiçoadas com palavras, por pessoas que tinham autoridade sobre aquela pessoa. Muitas vezes nós estamos engrenados, não é palavra, nós estamos patinando, nós estamos, para usar um termo aqui, muitas vezes nós estamos à mercê de maldições que foram oriundas do momento em que nós havíamos ou fomos concebidos. Conheço uma situação onde a menina chegou para o seu pai: eu vou ter um filho, estou grávida. E ela disse: será uma menina. A palavra que aquele avô disse para a filha foi uma palavra terrível. Ele disse um palavrão e disse para a filha: nem para me dar um neto homem. Hoje, essa jovenzinha está chegando aos seus 15, 16 anos, e ela tem uma tendência masculina muito forte. Então vejam, naquele momento da gravidez, aquela criança, ela foi rejeitada por alguém que faz muito parte da vida dela. E não estou dizendo aqui que vai ser isso ou aquilo, não. Mas eu estou dizendo que uma palavra maldita, palavra errada, pode colocar uma vida toda, pode danificar, pode atrapalhar uma vida toda. Sim ou não? Então vejam, muitos problemas de saúde, inclusive, são provocados por conta de palavras de maldição. Muitos problemas de saúde são oriundos de palavras que nós mesmos, às vezes, nos permitimos ou nos maldizemos. Então, palavras como eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu nasci para dar errado, eu nasci para ser um perdedor, uma perdedora. Uma palavra que eu ouço constantemente, que agride o meu coração, é quando você diz: eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa sem sorte. Você está se amaldiçoando, enquanto outras pessoas dizem: eu tenho muita sorte, eu sou muito bem-aventurado, eu sou bom, eu sou maravilhosamente predestinado para o bem, eu nasci para dar certo. Enquanto pessoas vão se edificando com palavras de poder, com palavras de sabedoria, outras por boicote, ela vai se amaldiçoando. Você sabe o que é boicote, né? Tem pessoas que chegam num patamar, em vez de elas continuarem galgando sucesso, elas começam a fazer de tudo para que a vida dela volte para trás. É como se ela não se sentisse digna de ter tudo que tem, de receber tudo que recebeu, das graças que Deus colocou na vida delas. Gente, isso é muito sério. A palavra tem poder. Olha só o que dizem da palavra de Deus: assim também a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes ações. Observe como uma faísca incendeia uma floresta inteira. A língua também é um fogo, e como um mundo de injustiça. Disposto entre todos os membros, a língua contamina o corpo inteiro. Alimentada pelo fogo do inferno, põe em chamas o curso de nossa vida. Então, quando nós proferimos palavrões, palavras ruins, quando o inferno cada vez mais, ele vai fomentando, ele vai agindo para que nós vamos contribuindo para a perda da nossa identidade, da nossa alma.
Quem que quer nos ver no fogo do inferno? É Deus que quer ver você no fogo do inferno? É Deus que quer ver você privado da sua glória? De jeito nenhum. Então nós precisamos trabalhar de maneira a que nós alcancemos a vida eterna, fazendo com que renunciemos essas palavras que não edificam, que não constroem, renunciando palavras que vão minando a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou: padre, o meu casamento está por um fio. Eu falei: mas como que chegou a essa situação? A pessoa disse que a culpa é minha, porque eu falo demais. E o que você diz? As coisas de sempre. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo do outro. E você não sei o que, você não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o que ela estava fazendo no casamento? Minando. Outro problema sério. Quando você percebe que você começa a falar do seu cônjuge para uma outra pessoa. Pode ser marido ou mulher, não importa. Minha esposa é assim, minha esposa é assado. Ou meu esposo é assim, meu esposo é assado. O meu marido, eu não gosto que ele faz isso, eu não gosto que ele faz aquilo. Sabe o que você está fazendo com a pessoa que você ama? Você está depreciando. E sem querer, você está matando o seu casamento. Você vai minando com a tua palavra, com os seus gestos, com o seu comportamento, aquilo que era para ser fruto de amor, de graça, de bênção, que é a vida conjugal, que é a vida matrimonial. E sem que você perceba, além de amaldiçoar seu esposo ou sua esposa, você está fazendo com que outras pessoas peguem uma visão totalmente deturbada daquela pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente vai contribuindo para o mal da nossa própria casa e da nossa própria família. E deve ser assim? De jeito nenhum. A palavra diz: com a língua. A língua, porém, ninguém consegue tomar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso uma fonte pode fazer brotar de uma só mina água doce e salobra? Ou seja, quando em relação a nós, que somos filhos e filhas de Deus, amados, nós precisamos frear a nossa língua e a nossa boca, e para que não saia dessa mesma boca bênçãos e maldições, nós precisamos clamar a quem? O Espírito Santo. Nós precisamos ouvir músicas de Deus, ler a palavra, agregar tudo que nos cerca de coisas boas, porque a palavra, o próprio Jesus diz: do homem, e é do coração do homem que saem palavras más. Sim ou não? Sim. É do coração do homem que saem as coisas ruins. Ora, nós precisamos encher-nos da graça de Deus. Nós precisamos encher-nos do poder do alto, para que a nossa boca proclame, para que a nossa palavra seja uma palavra que edifique, seja uma palavra que constrói, seja uma palavra que transforme vidas. Portanto, meus queridos pais, mães, quando você se despedir do seu filho, abençoa ele, abençoa ela. Mesmo que ela tenha algum problema, alguma dificuldade, fala: em nome de Jesus você vai vencer. Em nome de Jesus você vai superar essas situações. Meu filho, você nasceu para dar certo. Minha filha, você nasceu para dar certo. Você é uma bênção na minha vida. Você não é um acidente do acaso. Você não foi um acidente no universo. Pelo contrário, você foi uma bênção que Deus me deu. Nós temos que aprender a edificar e abençoar a nossa casa, a nossa família.
Nós temos que aprender a usar a nossa palavra para gerar vida e não gerar morte. Escolhe, pois, a vida. A vida. Uma vez, Davi, ele passeando pelo palácio, ele se deparou com uma jovem, linda mulher. Espiando essa mulher, ele se sentiu atraído por ela, e ele foi lá e seduziu a pobre jovem, e era uma mulher casada, e ele levou ela para o palácio e dormiu com ela. O que aconteceu com aquela situação de Davi? A mulher engravidou. E aí, quando ele soube, que ela era casada, ele sabia que ela era casada, ele mandou trazer o soldado, que estava à frente da batalha, e pediu para que esse soldado fosse dormir com a mulher, para que ele não fosse delatado, para que ele não fosse denunciado como adultério. E o que aconteceu? O homem, o soldado Urias, ele não quis se deitar com sua esposa. Ele falou: não, Senhor, de modo algum. Os meus irmãos estão em guerra, eles estão lá privados das suas esposas. Eu jamais vou me deitar com a minha esposa, eu vou ficar aqui no pátio. Eu não vou. Olha que fidelidade ao rei. E aí, o que acontece? Davi então pede para os seus generais colocarem Urias à frente da batalha. E lá na frente da batalha, o que aconteceu com ele? Foi morto. Foi morto. Davi, ele tomou uma decisão muito ruim, muito cruel. E ele veio depois, tomou a mulher, que era de Urias, e ele começou então a viver com aquela mulher como se fosse a esposa dele. Mas aí veio o profeta e denunciou o crime de Davi. E Davi se arrependeu, gente. Davi, ele se arrepende mortalmente, ele se arrepende de todo o coração e pede perdão a Deus. Porque ter atitudes ruins ou fazer coisas ruins, erradas, infelizmente todos nós estamos sujeitos. Mas reconhecer que errou, reconhecer que fez o mal, isso é sinal de maturidade na fé. E foi isso que Davi fez. E Davi vai fazer um lindo salmo. O salmo em que ele diz: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei contra o céu e contra ti. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Foi pelo poder da palavra que Davi então ele se reconhece, ele se humilha e fala: Senhor, tende piedade de mim, tende compaixão de mim, porque se grande e numerosos são os nossos pecados, por meio da palavra, maior e infinita é a misericórdia de Deus para nos amar e nos perdoar. Meus irmãos, que a gente possa jorrar graça, que a partir de hoje nós lutemos com todas as forças do nosso coração para irradiar palavras que edificam, palavras que constroem. Muitas vezes muitas pessoas vêm para serem atendidas e elas falam: Padre, eu estou escutando vozes, e uma voz me diz para me fazer as coisas erradas, para que eu me corte, para que eu me prejudique. Gente, escutem o que eu estou dizendo. Dentro de nós existe o bem e o mal. Dentro de nós existe a força positiva e a força negativa. Se nós não nos policiarmos, se nós não nos resguardarmos, o que pode acontecer? A gente pode dar mais vazão para as coisas ruins do que para as coisas boas. Essa voz é os pensamentos positivos e negativos, e nós temos que ter domínio sobre o que é bom e o que é ruim. O que é ruim, a gente tem que renunciar.
renunciar. Senhor, eu não aceito esse pensamento mau, eu não aceito esse pensamento ruim, um pensamento que não edifica, que não constrói. A primeira expressão que eu estou te ensinando hoje é você dizer: eu não aceito esse pensamento, eu não quero ele dentro de mim, eu não aceito. Porque, gente, pensamento gera o que dentro da gente? Pensamento gera sentimento. Se o pensamento é positivo, gera sentimento positivo. Se o pensamento é negativo, gera sentimento negativo. Então nós temos que renunciar a esses pensamentos e nos inundar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso. Se existe alguém que pode mudar o curso da nossa vida, transformar água em vinho, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. É Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos restituir aquilo que já foi perdido em nós. É Ele que pode colocar em equilíbrio aquilo que está desequilibrado. É Ele que pode colocar em ordem aquilo que por algum motivo, por alguma palavra de maldição, foi desordenado. E não se surpreendam. Muitas vezes nós somos vítimas de nós mesmos. Por causa do condicionamento, da educação que recebemos, nós acabamos por vitimarmos nós mesmos. Então, pare de viver uma vida aonde você tem se amaldiçoado e comece a se bendizer. Eu falo para os adolescentes da minha paróquia aqui, quando eles vêm falar comigo, eu pergunto para eles: quem é a pessoa que mais te ama? Quem é a pessoa que mais ama você? Quem é a pessoa que mais te ama? Quem é a pessoa que mais te ama? Quantos você tem? 16 anos, um adolescente. Quem é a pessoa que mais te ama? Jesus. Quem é a pessoa que mais te ama? O amor da mãe e do pai é incondicional. Eles amam mesmo. Quer dizer, o pai e a mãe que é pai e mãe de verdade. Aquelas crianças que estão ali, que idade elas têm? 12 e 9. Por mais inteligente e esperto que eles sejam, eles têm condições de saber o que é certo e o que é errado, sim ou não? Sim, já sim. Mas eles precisam ainda do pai e da mãe conduzindo, instruindo, porque eles estão crescendo, estão adquirindo maturidade. O papai e a mamãe, como é o nome dos bebês aí? Rafael dos Santos, Rafael e Miguel. Papai e mamãe podem deixar o Miguel e o Rafael sair à noite, meia-noite, à vontade, assim, com tranquilidade? Eles podem, vamos sair de férias, vamos colocar dentro do avião, vamos colocar dentro do trem, deixa eles ir embora à vontade? Não. Quem é responsável pelo Rafael e pelo Miguel? Até que idade? Tecnicamente, até os 16 anos. A mulher, ela já ganha a emancipação a partir dos 16. Ou estou equivocado? É isso? O homem, ele ganha a emancipação acho que a partir dos 18. Não sei se é isso. Não sei se as leis mudaram. Tá? Não sei se as leis mudaram. Calma que emancipação no sentido de sair para a vida, sair para o mundo, no papel. Então o que acontece? Até esse presente momento, Miguel e Rafael estão sob o cuidado do pai e da mãe, mas haverá um momento que eles vão adquirir maturidade, e esse pai e essa mãe, por mais que ama, por mais que quer proteger, já não vai mais estar presente na vida deles constantemente.
dizendo: ó, faz isso aqui, cuidado, para, olha, escute, preste atenção. Papai e mamãe, por mais que amam Miguel e Rafael, eles têm que deixar que o filho vá crescendo suas asas e ele ganhe a vida, a liberdade. E aí, qual é o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. A pessoa que mais ama a Ana tem que ser ela mesma. Deus a ama infinitamente, mas à medida com que ela se ama, com que ela vai se cuidar, ela vai se preservar do mal, ela não vai ir na onda como todo mundo, pelo contrário, a pessoa mais responsável por ela tem que ser ela mesma. É a vida. É triste quando numa enquete uma pessoa chega para um homem casado e pergunta para ele: escuta, quem é a pessoa que você mais ama? E ele fala: minha mãe. Está certo isso, gente? Você acha que está? Não está, não. A pessoa casada, a pessoa que ela mais ama tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu esposo. A partir do casamento, aquela pessoa, ela passa a ser prioridade na sua vida. Não é mais seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua tia, seu cachorro, sua conhecida, não. A prioridade da vida da Anne, quando ela se casar, se assim Deus permitir, tem que ser o seu esposo. Se for freira também, tem que ser Jesus Cristo nesse caso, né? A igreja. Sim, queridos casais, a prioridade não é os filhos. Os filhos são responsabilidade dos dois, é cuidado dos dois. Mas eu, quando me dou conta disso, de que eu preciso me amar, que eu preciso me cuidar, eu preciso ser responsável por mim mesmo. Por isso eu vou usar palavras que me edificam, palavras que me constroem, palavras que vão me dando condições para que eu vá cada vez mais além. Foi Deus que me deu essa graça, foi Deus que me conferiu este poder. Eu preciso usar o poder da palavra a meu favor. Agora, se eu olho no espelho, eu falo: nossa, que cara torto, que cara feio, que cabelo é esse, que olhos são esses, que nariz torto é esse, olha o tamanho dessa orelha, parece duas trombas de elefante, não, duas asas de elefante. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Me autodepreci. E o que diz a palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Por isso que a gente não pode ser negligente nem com a nossa saúde. Ai, padre, eu estou diabético, estou com hipertensão, mas eu não consigo parar de comer as coisas que eu gosto de comer. Morra, sofra as consequências da sua negligência, porque a saúde não é brincadeira, a saúde é algo muito sério. E hoje você pode comer à vontade com tudo que você gosta de comer e fazer, mas depois você vai ter que gastar para cuidar dessa mesma saúde que você negligenciou quando você estava bem. Isso é sério, gente. A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Não é por causa porque o médico mandou, porque o médico falou. Eu tenho que ser o primeiro responsável pela minha saúde, pela minha vida. Por isso eu não vou fumar, por isso eu não vou beber bebida alcoólica em excesso, ou ser viciado nessas porcarias. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ter cuidado com aquilo que Deus fez, e Deus plasmou com muito amor, para que eu simplesmente jogue no lixo. E o que o demônio quer fazer conosco? Destruir, deteriorar, desfigurar, descaracterizar,
tirar aquilo que nós temos de mais precioso, a imagem e semelhança dele. Sim ou não? Olha os nossos jovens. Eu nem gosto de falar sobre tatuagem, mas o que o demônio faz? Ele vai rabiscando, ele vai deteriorando. Aquilo que é perfeito, que nasceu perfeito, vai sendo manchado, assim como o pecado mancha a nossa alma. A gente, por negligência, vai manchando aquilo que Deus fez. Precisava ter aquilo? Não, mas acho bonito. Tudo bem, eu respeito. Mas uma das coisas, e eu falo com toda a propriedade, que o demônio quer fazer é descaracterizar você, desfigurar você. Desfigurar. Estou falando agora de tatuagem, não. E é isso que o pecado faz. Pode perceber, gente, as pessoas que estão machucadas, feridas com o pecado, elas vão se desfigurando, elas vão se descaracterizando. E nós não podemos permitir que assim seja. Nós precisamos mudar. Amém? Amém. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus edifique a nossa casa. Nós precisamos que palavra de poder saia da nossa boca. A palavra do Senhor diz: Jesus, ele estava com fome, ele chegou numa figueira e a figueira não tinha frutos. Ele amaldiçoou a figueira, porque a palavra tem poder. No dia seguinte, os discípulos voltaram e viram a figueira. A figueira tinha secado até a raiz. E Jesus fala ali: a árvore que não dá fruto, para que serve? Não serve para nada. E nós precisamos produzir frutos bons. A palavra de Deus, ela tem que produzir em nós frutos bons, frutos que constroem, frutos que edificam, frutos que fazem a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Amém? Eu falo hoje com muita propriedade. Quantos adolescentes que os pais não perceberam que estão com a sua autoestima baixa? E o que a gente precisa fazer? Fazer com que eles virem a chave. Quem é a pessoa que mais te ama? Eu mesmo. E eu faço esse exercício, viu, gente? Toda vez que eu olho no espelho, eu olho para mim no espelho e falo assim: Marcos Adelúcio, eu amo você, eu vou lutar por você, eu não desisti de você e não vou desistir de você. Eu vou dar uma força tremenda para Deus. Vou, gente, porque Deus já fez a parte dele, Deus já salvou o mundo, Deus já fez tudo o que precisava fazer. Eu só preciso entrar na engrenagem, eu só preciso dar uma forcinha para Deus, porque Ele já fez. Ele já me deu um corpo, uma saúde, eu só preciso contribuir com Ele. Agora, não adianta a gente fazer, como eu disse no começo, né? Ouvir, escutar e comer coisas que só vai deteriorando a nossa alma e depois correr atrás para Deus: Deus, ajuda eu, Deus. Ah, meu filho, eu fiz tanto por você. Eu vejo meu pai morreu jovem, 68 anos. Eu falo jovem que podia ter feito mais, mas fumou a vida toda. A conta chegou e chega. E sempre ouvi isso dos fumantes, hein? Ah, padre, eu não tenho pressa de morrer. Cigarro mata aos poucos, não mata? Eu não tenho pressa de morrer. E ali, conforme foi chegando a velhice, foi chegando as dores lacinantes nas pernas, nos membros inferiores. Meu pai, se não tivesse morrido, ia começar as amputações das suas pernas. Por quê? Mal causado pelo cigarro. E pior ainda, né? Para quem é diabético, o que acontece com uma cicatriz? Ela cicatriza fácil? É fácil a cicatrização? Não. Hipertenso, diabético. Meu pai estava fadado a morrer mais cedo ou mais tarde. Então vejam, nós precisamos cuidar daquilo que nós temos de mais precioso. E a sua vida é o bem mais precioso para Deus, porque Deus quer usar de você para anunciar o seu evangelho.
Deus quer usar de você para que pessoas sejam curadas. Deus quer usar de cada um de nós para transformar vidas, trazer da morte para a vida. Nós ficamos de pé. Nós temos, principalmente vocês aqui que são mais experientes, quantas palavras duras dos nossos antepassados, sim ou não? As mulheres principalmente, né? Como era difícil na minha idade, as mulheres da minha idade não podiam nem piscar do lado, porque já tinha o nome de... E os pais falavam, os pais não trocavam de camisa para maldizer, ofender, machucar, ferir. E neste momento, meu povo querido, nós queremos pedir a Deus que venha fazer uma linda cura, uma cura no mais íntimo de nós, curas que talvez nós nem nos demos conta de que nós tínhamos sido atingidos por uma palavra de maldição. E eu não quero que você sinta raiva, sinta rancor das pessoas que talvez te amaldiçoaram, que lançaram uma maldição sobre você. Eu quero que você as perdoe. Olha para a pessoa que está do seu lado. Antes de nós conduzirmos este momento de cura e libertação, abraça essa pessoa. Ninguém fique sozinho. Ninguém fique sozinho. Só os moços vão ficar sozinhos e eu. Abraça mesmo. Uma das curas mais extraordinárias que eu vivi na minha vida foi quando Jesus me abraçou. Foi quando Jesus me envolveu com o seu abraço. Quando eu fui muito amado por Jesus. E sabe qual que é o maior mistério disso? Jesus usou de pessoas reais. Jesus usou de pessoas reais. Ele não veio, não apareceu para mim, me tocou, me abraçou, me curou. Não. Foram usadas, pessoas usadas por Ele, que demonstraram todo o amor que Ele tem por mim. Foram pessoas reais que Ele quis usar, que Ele quis fazer delas instrumento de salvação para a minha vida. Por isso o toque, o abraço não é coisa de alienado, pelo contrário. Através de um abraço nós podemos transmitir a cura, porque é o próprio Senhor. Onde dois ou mais estiverem reunidos, quem está no nosso meio? O Senhor. Então neste momento vai se sentando. Pode sentar, pode segurar na mão da pessoa, e nós vamos fazer um caminho de oração. Feche teus olhos e não permita que nada, e não permita que ninguém te atrapalhe neste momento. Só ouça agora o instrumento. E nesse caminho que nós vamos fazer, eu peço ao Senhor, Senhor, nós queremos reconduzir-nos, nós queremos que o Senhor venha direcionar a nossa vida. Senhor, tantas palavras que nós aprendemos, tantas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, que são palavras que não edificam, que não constroem, são palavras que podem até nos prejudicar, podem minar as nossas forças. E nós queremos hoje renunciar, Senhor, a todas essas palavras. Senhor, eu quero renunciar a toda contaminação de pessoas que me servem, que ainda trazem palavras que são louvores ao demônio e não louvores a Deus. Eu renuncio, Senhor, a todas estas situações às quais eu fui e sou exposto. Eu não aceito mais palavras que não fazem parte da tua misericórdia. Eu não quero mais palavras que não sejam para o louvor do seu nome. Senhor, eu
renuncio a todas as palavras. Eu renuncio a tudo aquilo, Senhor, que foram lançadas sobre mim. Eu renuncio, Senhor, a toda a palavra de maldição que foram destinadas a mim, para que eu seja curado nesta noite, de todo, no mais íntimo do meu interior, desde o momento em que eu fui gerado, desde o momento em que eu fui concebido, que toda palavra de maldição sejam quebradas agora, sejam destruídas, aniquiladas, sejam tiradas do meu inconsciente. Senhor, eu suplico nesta noite, cura no mais íntimo do meu ser, toda a situação de rejeição, toda a situação de inconformidade. Senhor, vai tirando da minha vida as palavras que eu era pobre, que eu não conseguiria. Senhor, palavras que foram minando a minha vontade, o meu desejo, os meus sonhos. Senhor, vem curar-me nesta noite. Vem curar, Senhor, toda a situação familiar, de parentes que diziam coisas a respeito da minha família, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Senhor, nós rompemos com todas as palavras de maldição, nós rompemos com todas estas coisas que, em vez de nos edificar, só nos destruíram, foram minando inclusive a nossa saúde. E nós queremos agora, Senhor, louvar o teu nome, louvar e bendizer a ti, Senhor. Eu quero te louvar. Você, com a sua mente, com o seu pensamento, fala: Senhor, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela minha saúde, eu te louvo, Senhor, porque eu consigo enxergar, eu te louvo, Senhor, porque eu consigo ouvir, eu te louvo, Senhor, porque o meu coração não tem nenhum problema de disritmia ou ritmia cardíaca. Eu te louvo, Senhor, porque as minhas pernas, elas podem carregar o peso do meu corpo. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou o templo do teu Espírito. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me fez como eu sou, exatamente como eu deveria ser. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Senhor, por este grupo de oração que tem sido canal de graça para a minha vida e para a minha família. Eu te louvo, eu te adoro. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero te louvar por conta da tua palavra. Que a tua palavra venha me edificar, que a tua palavra venha me restaurar, que a tua palavra venha me reconduzir ao caminho da verdade e da vida. Vem, Senhor, porque nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nosso Deus, nosso auxílio, nossa proteção. Deus é o nosso Salvador, o seu Filho amado, e no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, porque somente em ti eu edificarei a minha casa, somente em ti eu construirei a minha casa, nos alicerces da palavra de Deus, nos alicerces da